A gente pode até dar uma situação de dia a dia comum. A pessoa está tranquila no trabalho, comeu um bombom que aparentemente é normal, mas tem um produto que ela tem alergia. Isso. Ela pode ter uma crise alérgica. E como ela pode fazer no dia a dia sem estar longe dos parentes, pessoas que são próximas? Como ela pode tentar se auto-socorrer? Então, é isso que a gente estava falando. Se é uma reação, o paciente, vamos partir do pressuposto que ele já sabe que ele tem alergia, né? E aí ele ingeriu esse chocolate, esse bombom e de repente tinha traços do alimento alergênico dele naquele alimento, naquele produto industrializado que era a bala, o bombom. Se parte do pressuposto que ele já tem alergia, que ele sabe qual é a sua alergia, é obrigatório ele andar com o seu remédio de alergia na bolsa. Se é uma criança que está em fase escolar, tem que levar na mochila da criança o anti-histamínico, o corticoide, tá? Se é um paciente... O pai pode dar orientação para as pessoas na escola. Isso. Aí, geralmente, o que a gente faz? Quando uma criança é alérgica, que ela vai para a escola, a gente faz uma cartinha para a escola, comunicando que aquele paciente ele tem alergia alimentar a determinado alimento, deve permanecer afastado desse alimento. Caso ocorra alguns acidentes, deve ser tomadas as seguintes orientações. 2 pontos. Antihistamínico, dose tal, corticoide, dose tal. Precisa ser feito esse medicamento. Se não tiver na bolsa da criança, tem que estar na escola, tá? E assim, aqui em Manaus, a gente observa que esse acesso, principalmente nas escolas particulares, está sendo mais tranquilo, no sentido de você orientar, né, as supervisoras, a diretora, para que tenha esse foco. É uma criança que tem alergia alimentar. Essa criança, ela é especial? Não, ela não é uma criança especial. Ela é uma criança que requer uma observação, para que não ocorra acidentes e desfechos indesejáveis, né? Então tem que estar bem orientado. Se for um adulto, é aquele adulto que deve andar na sua bolsa, na sua carteira, aquele envelope do seu antialérgico. Quando vou usar o antialérgico? Se tiver tal sinal e sintoma. Quando que vou utilizar o corticoide? Se eu tiver tal sinal e sintoma. E a adrenalina, como eu já falei, é o último caso. É quando aquele paciente, não são todos, uma minoria vão fazer um choque anafilático. Eu acho que na literatura é descrito em torno de 1 a 3%, 3 a 5% da população podem evoluir com choque anafilático. Então, não é todo mundo que vai andar com a caneta de adrenalina. E a caneta de adrenalina não é tão acessível, né? Não é fácil comprar. Tem um período de validade curta. Se não usar, ela perde a validade em 1 ano. Ela dura apenas 1 ano da data de fabricação, da data de expedição daquela substância. Então, voltando, em relação aos sinais e sintomas mais comuns, são da pele mesmo, urticária e ou angioedema, placas com inchaço, para ficar mais claro. E em alguns casos, a gente observa também uma mistura de sinais e sintomas do trato respiratório, comeu alguma coisa, começou a empolar, mas ficou com o nariz entupido, ficou super congestionado, né? Então é isso, tá? Assim, para os órgãos públicos, que tipo de cuidados eles devem tomar para que isso não aconteça, como a senhora falou? As escolas particulares hoje têm um cuidado maior do que as públicas. Como que eles podem fazer para que isso mude esse cenário? Eu acredito, sim, com a Associação de Alérgicos que foi criada aqui no nosso estado, que está crescendo, né? Tenho certeza que vai crescer a cada dia essa associação. Já está tendo uma maior informação, né? Uma maior divulgação do que é alergia, como a alergia se manifesta, a alergia na escola, né? A alergia nas escolas públicas, a alergia alimentar na escola pública. Da mesma forma, aquele paciente que vem de uma rede pública, de uma escola pública, deve ter o seu profissional que acompanha. Se não tiver um alergista
que acompanha, mas que o pediatra oriente, que faça esse laudo para a escola pública, para que aquela criança... na escola pública, muitas crianças dependem da alimentação na escola, essa merenda escolar. Mas isso eu acredito que em passos de formiguinha, isso vai sendo divulgado. Mas a gente vai conseguir muita coisa. Explicar e expor a orientação, uma orientação adequada, uma orientação correta sobre o que é aquela alergia, qual é o alimento que aquela criança apresenta alergia, né? E o pediatra que acompanha, por exemplo, falando de criança, fazer um laudo para que aquela diretora tenha essas informações a respeito da criança. O que é alérgico, o que pode ser feito, tá? Já se conseguiu muita coisa, né? Aqui no estado já se conseguiu uma semana, vai ter uma vez por ano, uma semana dedicada à alergia, né? Alergia alimentar. Uma semana, acho que no mês de maio, e vai tá sendo dedicada à alergia alimentar, né? Então já tiveram os projetos de lei e aí já foi criado esse projeto de lei para que ocorra essa semana da alergia alimentar no nosso estado. E como começou agora, né? Parou um pouquinho essa divulgação por conta desse problema da pandemia que todo mundo está enfrentando, mas acredito que ano que vem vai estar todo mundo com força aí para divulgar a informação. Quanto mais informação as pessoas tiverem em relação à alergia alimentar, mais seguras elas vão ficar. Porque eu acho que o que dificulta no contexto de alergia alimentar é a falta de informação, é a insegurança que o paciente tem, que a família tem. Se ele tem bastante informações e sabe como conduzir, se torna um pouco mais leve, né? Porque é ruim. Se for um paciente que vai migrar para um choque anafilático, é terrível, né? Isso aí é aquilo que eu te falei. Eu já trabalhei em emergência, eu preferia pegar qualquer outro tipo de emergência, menos o choque anafilático. Porque a gente pensa logo que vai evoluir para um desfecho ruim. Então, por isso, a importância de um esclarecimento, de uma orientação, esses laudos, mesmo que seja, não precisa ser um laudo formal, mas só o fato de você orientar, né, a escola pública, por exemplo, supervisores e diretores dessa escola pública, que aquela criança tem alergia alimentar e como que ela deve ser conduzida, já causa uma tranquilidade, né? Então... E assim, a gente tem alergia e intolerância. Qual a diferença entre elas? As alergias alimentares, elas dependem de mecanismos imunológicos mesmo, né? A intolerância, ela está mais relacionada a alterações digestivas, enzimáticas, não entra aí a parte imunológica, a briga do alimento, que é alergênico, que tem aquela proteína alergênica, com células alergênicas, com imunoglobulina que atua no processo alérgico, com as substâncias químicas inflamatórias. Então, alergia é tudo isso, é uma explosão de células alergênicas, de células inflamatórias, de substâncias químicas. E a intolerância não, a intolerância está relacionada apenas a sinais e sintomas relacionados ao trato digestivo, estômago, intestino, e mais por uma deficiência enzimática, não consegue digerir o alimento. Se não consegue digerir, não fica bem, né? Aquele paciente que não digere o alimento. Mas as implicações não são além do que sintomas digestivos, não são reações alérgicas. Então a intolerância está mais relacionado a alterações do trato gastrointestinal, deficiência enzimática, dificuldade na digestão daquele alimento, mas que não leva à morte, não leva a um desfecho ruim, não causa um broncoespasmo, uma falta de ar, por exemplo. As alterações são restritas ao trato gastrointestinal, estômago, intestino, tá? E as alergias não. As alergias já envolvem mecanismos imunológicos, células alergênicas, anticorpo de alergia, milhões de substâncias químicas liberadas diante de um processo alérgico evoluindo com sinais e sintomas
do trato respiratório, asma, que é o cansaço, o broncoespasmo, coriza, congestão, coceira na garganta, edema na língua, inchaço na língua, urticária, placas, inchaço. Aí tem vários sinais e sintomas, né? A senhora acha que esses produtos que são mais comuns, os rótulos deles deveriam ser um pouco mais específicos, informando que eles são pretendentes a uma possível alergia alimentar? Olha, é assim, cada dia que passa, a indústria alimentícia está crescendo junto, né? Então está sendo divulgado melhor, né? Eles estão conseguindo colocar na rotulagem: alérgico a leite, este produto contém traços, contém alimentos alergênicos, proteínas alergênicas que podem desencadear o processo alérgico naquele paciente, né? Então está sendo bem, eu acredito que vai crescer muito, cada dia mais vai ser divulgado. Temos grandes supermercados que fazem questão de nos dar essa segurança na rotulagem dos produtos, de mostrar, de estar, que coloquem em locais visíveis para que o paciente, para que o familiar vá em busca, vá em acesso àquele alimento, né? Nós temos aqui, o Pátio Gourmet é um que está nos ajudando, apoiando os pacientes com alergia alimentar no estado. Os alimentos são separados para que o paciente tenha segurança na hora da compra, na escolha do produto, né? E com as leis aí, por conta da alergia alimentar, no mundo todo, esses rótulos eles têm que vir cada vez mais claros. Aqueles alimentos que não têm uma rotulagem adequada, eles têm que sair. Não tem que ficar expostas, né? Porque muitas vezes a gente descobre uma alergia alimentar numa ingestão inadequada, num acidente, né? Às vezes a gente não tem uma alergia alimentar desde a infância. Tem paciente que vira alérgico a determinado alimento na fase adulta, mas ele passou a vida inteira dele comendo aquele alimento. Tá? Então as indústrias alimentícias elas estão crescendo, elas estão sendo mais claras na exposição dos seus rótulos e o mais legal é ter supermercados que fazem parte, né, que estão nessa luta junto para poder deixar o paciente mais tranquilo, né? E a gente só tem a agradecer. Aqui em Manaus cresceu muito. Antigamente eu tinha uma dificuldade de encontrar, você orientava o paciente onde que eu procuro determinado alimento, derivados que eu possa usar, será que aquele alimento não vai estar contaminado, será que não tem traços, não tem o tal do pode conter, tem traços de, né? E onde que eu posso achar alimentos mais adequados para o meu filho, por exemplo? E aí já tem, né, o Pátio Gourmet que está fazendo toda essa conquista de melhorar para ajudar, né, a população. Infelizmente, os alimentos, quando o paciente ele passa por um processo de exclusão de determinados alimentos, os alimentos alternativos, vamos dizer assim, que ele possa utilizar, ainda são muito caros. Mas eu acredito que à medida que vai aparecendo mais indústrias seguras, indústrias alimentícias mais seguras, esses alimentos eles vão se tornar mais acessíveis para a população de uma maneira geral. Doutora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e ter esclarecido todas as nossas dúvidas. Eu que tenho que agradecer. Obrigada à equipe do Pátio Gourmet. Eu tentei dar o meu máximo para tentar falar de uma maneira mais clara, para que as pessoas possam entender. Então fica o convite. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que nós iremos responder todos vocês.